Então, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que o tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor Deus, completa a nossa alegria, Pai, nos auxiliando na pregação de Tua palavra. Que a Tua palavra seja como uma espada de 2 gumes, cortando juntas e medulas até a divisão da alma, mas também que seja um bálsamo, refrigerando a nossa alma, trazendo-nos alegria em Cristo, alegria no Espírito Santo Todo-Poderoso. Nos auxilia, derrama sobre nós, abençoa este lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreve esta carta final da década de 50, início da década de 60. Kostenberg aponta o ano de 59 depois de Cristo. Esta carta é escrita aos irmãos ou à igreja que se encontrava na cidade de Filipos, uma cidade bastante importante naquele período. A origem dessa cidade, ela tinha outro nome, o nome dela era Crênides, que significa lugar das fontes, ou pequenas nascentes, uma cidade de fontes termais, fontes de águas ricas para quem trabalhava com pecuária, pesca, entre outras coisas. E Filipe II, em 356, Filipe era rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, conquistou a cidade e mudou o nome da cidade de Crênides para Filipos, em homenagem a ele mesmo. E então, após o Império Romano assumir Filipos como colônia, Filipos tornou-se uma miniatura de Roma, uma cidade importante, uma cidade de militares. E, por isso, no ano 42, onde houve a batalha ali em Filipos, Otávio e Marco derrotou Bruto e Cássio, que são assassinos de Júlio César, e ficaram instaurados naquela cidade, justamente porque a cidade era muito rica, era uma cidade muito propícia a comércio e também àqueles que queriam residir nela. É uma espécie de uma João Pessoa dos dias helênicos. João Pessoa é uma cidade muito boa para se morar,
para se viver. Embora nós que residimos aqui achemos algumas coisas caras, para quem está vindo do sul, acha as coisas aqui super baratas. Nosso desejo era que eles permanecessem lá e não viessem para cá, porque as coisas aqui estão tendendo a aumentar de preço. Quanto maior a procura, maior a demanda, também vai subindo aí o valor de mercado. Mas isso é impossível devido à globalização da mídia. Então, todo canto que a gente abre, uma propaganda maravilhosa das praias e dos locais de João Pessoa. Então, Filipos era assim, era um lugar bom, um lugar de cultura, um lugar onde muitos romanos queriam, de fato, residir. Tinha uma boa localização, tinha um bom eixo comercial, havia um porto de Neópolis. A cidade servia-se desse porto e ficava só 13 a 15 quilômetros de distância, também trazendo bastante recursos para a cidade de Filipos. Havia um ambiente religioso diversificado em Filipos. Uns adoravam a Atenas, deusa grega da sabedoria. A greco-romana adorava Júpiter, que é equivalente a Zeus, ou Marte, que é equivalente a Hermes, um mensageiro. Os egípcios ali adoravam Ísis e alguns trácios, que são os residentes originais da época da terra, que nem os índios aqui, lá eram os trácios, adoravam alguns deuses trácios. Havia uma escassez de judeus no local. É tanto que não existia uma sinagoga, porque para se instalar uma sinagoga na cidade, deveria haver pelo menos 10 judeus, e não tinham. Por isso, eles se reuniam para cultuar o Senhor à beira do rio, como era costume dos antigos, no Antigo Testamento. Estrutura social, como já vos falei, veteranos de guerra, escravos e, entre outros, pessoas importantes residiam ali. É aí que entra o nosso apóstolo Paulo. Paulo, no verso 1, escrevendo, está acompanhado de Timóteo, e são servos de Cristo, escreve aos santos que estão ali em Filipos, especificando também os presbíteros e diáconos. É interessante porque o contexto bíblico desta carta nos diz o seguinte, Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo está, de algumas formas, tentando pregar a palavra em outros lugares, e ele é impedido pelo Espírito de Cristo. E então, certa noite, Paulo tem um sonho onde aparece um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, imediatamente, juntamente com Timóteo e Lucas, passam a Macedônia e chegam a Filipos. Chegando em Filipos, Paulo vai à beira do rio e está lá uma empresária de tecidos. Vendia uma espécie de especiarias ou tecidos de púrpura, tecidos importantes. Certamente Lídia vinha de Tiatira, uma cidade que já tinha essa fama de ter tecidos e esse comércio de roupas. Lídia estava à beira do rio, juntamente com outras mulheres. E a palavra de Deus diz que quando Paulo chega lá e prega, o próprio Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a palavra e também recebesse os homens de Deus. Em seguida, na mesma cidade de Filipos, Paulo sai para pregar, como é costume seu, e uma jovem possessa de um demônio que ninguém imaginava, pelo seu comportamento, um comportamento natural e tranquilo, só que ela era uma adivinha, uma espécie de vidente, e ela era bastante, digamos que, conceituada no local. As pessoas ouviam e o seu senhor ganhava bastante dinheiro através dos serviços de adivinhação desta mulher. E ela começou a seguir o apóstolo Paulo, juntamente com Silas,
Certamente estava ali Lucas e Timóteo também, mas o foco volta agora para Paulo e Silas. E Paulo se aborreceu de tanto elogio, de tanta bajulação da parte da escrava. A escrava, toda vez que via Paulo, apontava: vai aí um homem de Deus. Ei, esse aí prega demais. Eu consigo até imaginar a bajulação 24 horas sobre Paulo. Paulo entendeu que aquilo não era de Deus. Paulo virou-se para a escrava, repreendeu o demônio e expulsou. Sai, vai de ré, Satanás. E ela foi liberta. O espírito imundo abandonou a mulher. Dá até vontade de fazer uma aplicação sobre bajulação, mas eu vou me segurar, viu, gente? Paulo, então, após aquele ato de libertação, a mulher, estando liberta, o dono da escrava ficou bastante aborrecido. Ficou bastante irado e disse: esses judeus vieram lá de nunca mais, das Conchicholas para cá, para causar um reboliço, causar um tumulto com seus costumes. Diz o texto que eles despiram Paulo e Silas. Timóteo e Lucas escaparam, fedendo, mas escaparam. E deram uma surra em Paulo, em Silas, e o jogaram no cárcere. Se eu estivesse no lugar de Paulo, eu dizia: meu Deus, mas que visão o Senhor me deu. O Senhor me trouxe lá da minha terra para ser perseguido aqui. Mas foi isso que aconteceu com Paulo. Uma camada de vassoura, de pau, uma surra de corda, jogado no cárcere. Mas a palavra diz que no cárcere eles louvavam e oravam ao Senhor. O Senhor mandou um grande terremoto, que as cadeias das prisões todas foram abertas. Quando foi no outro dia que o carcereiro entrou na prisão e viu que estava tudo aberto, puxou o seu punhal para tirar a própria vida, já que o seu serviço era de fato tomar conta daquilo, e que se algo acontecesse, ele pagaria com a vida. Então ele vai cometer um suicídio, e Paulo já levanta a mão e diz: não cometa tal mal contra ti mesmo, estamos todos aqui. Naquele momento, o carcereiro pergunta: o que farei para ser salvo? Paulo diz: credes no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. A igreja de Filipos, curiosamente, ela é fundada por uma empresária de nome Lídia, uma ex-escrava liberta e um carcereiro romano. E esta igreja também é uma igreja que vai trazer muitas alegrias ao apóstolo Paulo. Porque Paulo vai dizer no capítulo 4 de Filipenses que desde o início desta igreja, essa igreja tem levantado ofertas para sustentar o apóstolo. Vocês não sabem, mas Paulo trabalhava como fazedor de tendas, de segunda a sexta. E no sábado e no domingo ia pregar nas sinagogas. Era assim quando fundou Coríntios. Mas essa igreja aqui irá suprir Paulo de uma maneira tal que Paulo irá largar o seu serviço de fazedor de tendas e começará a pregar somente o evangelho. É uma igreja abençoada para Paulo. É uma igreja muito importante, e é por isso que Paulo diz aqui: sempre quando eu oro por vocês, eu recordo e sinto bastante alegria e gratidão por esta igreja. No entanto, irmãos, como nós todos sabemos, a igreja é formada, é uma comunidade formada por pecadores. Por isso, a igreja de Filipos também não está isenta de ter alguns problemas. Problemas esses que são de caráter político, religioso e pessoal. De caráter político, essa igreja tem
perseguidores. As pessoas dessa cidade, da cultura pagã, da cultura romana, faziam sérias perseguições aos crentes. Nós vemos isso quando Paulo escreve no capítulo 1, do verso 27 a 30. Paulo diz: a vossa cidadania está nos céus. Não se preocupe com essa perseguição, com essa tribulação. Vocês são cidadãos do céu. A cidadania de vocês não é terrestre. Também temos um problema de caráter pessoal. Havia um problema de postura interna. Alguns buscavam destaque pessoal em vez de servir aos irmãos em humildade. Nós vemos isso no capítulo 2, do verso 3 ao 4. E dando seguida do 5 em diante, Paulo vai dizer: imitem Cristo, sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. O exemplo para que as pessoas não buscassem destaque, mas buscassem de fato servir a igreja. Também temos um terceiro problema, que é um problema de murmuração e discussões, também de caráter pessoal. A igreja estava lidando com queixas internas e contendas que manchavam o testemunho de Cristo perante sociedades. Filipenses, do capítulo 2, do 14 ao 15. Também havia ameaças de um falso ensino religioso. Filipenses 3, capítulo 3, versos 2 e 3, onde os judaizantes chegaram à cidade e queriam gloriar-se na carne, gloriar-se nos títulos e nos rituais. É por isso que Paulo diz: eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, quanto à lei sou fariseu. Ele dá uma autobiografia dele e diz: tudo isso eu considero esterco para servir a Jesus Cristo. Essa igreja também tem um problema pessoal de caráter terrena. Paulo fala sobre os que viviam de forma contrária à cruz, focado apenas em seus próprios desejos e prazeres. O capítulo 3, verso 18 e 19, onde Paulo diz que essas pessoas têm por Deus o estômago. E o estômago tem essa simbologia de mostrar o desejo de alimentar-se, de comer. Por exemplo, eu não estou com fome, mas eu estou com desejo de comer pizza. E eu vou lá e compro uma pizza mesmo sem estar com fome. Então, toda vez que fala sobre isso, sobre esses tipos de coisa, são desejos do ser humano. Paulo está usando uma metáfora para dizer que as pessoas têm certos desejos que às vezes não precisam daquilo, mas querem cumprir, querem viver daquela maneira, daquela forma. E aí esses desejos envolvem qualquer área da vida. Às vezes a gente tem um desejo sexual um pouco acima da média. Às vezes a gente tem um desejo diferente que é contrário à cruz. Se a gente, em algum momento, cede a certos desejos que são contrários à cruz de Cristo, nós temos por Deus o estômago, nós mesmos, a nossa vontade, a nossa carne. Então Paulo trata isso também no verso 18 e 19. Paulo também trata de um conflito interno, de caráter pessoal e político também. Havia duas irmãs importantíssimas na igreja. O nome de uma era Sintique, a outra Evódia, provavelmente fundadoras também. Provavelmente, alguns comentaristas dizem que elas estavam à beira do rio, juntamente com Lídia naquele momento. O texto fala de algumas mulheres que estavam lá. E elas estavam com uma desavença interna, que estava prejudicando o convívio da igreja. Além disso, havia uma ansiedade excessiva da parte da igreja, preocupada com o futuro, com o apóstolo e com as coisas que iriam acontecer. No capítulo 4, verso 6. Por isso, Paulo escreve esta carta a fim de agradecer aos filipenses, mas também de tratar pequenos problemas. Não é coisa muito séria, não é coisa pequena, mas se não for tratado, acaba
trazendo um prejuízo enorme para a igreja, um crescimento raquítico para a igreja. Por isso, Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Nós vemos aqui que Paulo é o autor da carta, ele não se apresenta como apóstolo. Isso é interessante, porque Paulo tinha essa igreja tão de forma estimada, a igreja respeitava tanto ao apóstolo Paulo, que ele não havia necessidade de reivindicar seu título apostólico, seu título ministerial. Se dissesse, é Paulo que está falando, a igreja receberia de bom e de alegre grado. Então ele não recorre a seu título apostólico como nas outras cartas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, porque nas outras igrejas tinham de fato um problema de aceitar a liderança, de aceitar a autoridade do apóstolo. Mas aqui não, temos uma igreja submissa, uma igreja que sabe de suas responsabilidades e sabe do seu caráter, da sua força e daqueles que querem o bem dela. Então Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, a todos que fazem parte da igreja de Filipos. E aí ele especifica com os bispos, a palavra é episcopos, que é traduzido muitas das vezes como bispo, presbítero ou pastor. Então Paulo diz aos supervisores e aos diáconos. Por que Paulo especifica assim, dessa forma? O comentarista Gordon Fee, em seu comentário exegético da Vida Nova, ele diz que provavelmente Paulo especifica esses líderes para que a igreja saiba que esses líderes têm total autonomia para tratar questões eclesiásticas, problemas ao qual citamos agora anteriormente. Os presbíteros, principalmente, tinha toda a autonomia de intervir, de conciliar, de fazer. Isso é o papel de um presbítero. A gente não deve ficar chateado quando um presbítero intervém, quando um presbítero fala, quando um presbítero se envolve. E é por isso, irmãos, que aqui nesta igreja, o presbítero, ele é um pastor. O presbítero é alguém que tem total autoridade. Quando o pastor está de férias, quem assume é o presbítero. Quando não tem pastor na igreja, quem assume é o presbítero. É por isso que aqui fazemos questão que o presbítero esteja em todos os grupos de WhatsApp da igreja. Tanto o presbítero quanto o pastor. Porque se acontecer alguma coisa ali, nós somos testemunhas oculares. Nós estamos vendo o que está acontecendo. É de total importância que ele também esteja envolvido em tudo que a gente esteja fazendo, porque se ele for questionado, ele saberá responder. Ele estará a par de toda a situação. Paulo faz essa menção para dizer que na igreja existem oficiais eclesiásticos. Alguns acreditam que aqui temos um problema, porque é muito cedo para haver uma estrutura eclesiástica numa igreja uma igreja pequena que começou agora, mas de maneira nenhuma. No capítulo 6 de Atos já vemos a separação de diáconos. Não há nenhum problema na estrutura. A igreja, ela vai crescendo e vai havendo necessidade de se criar lideranças. E essas lideranças são criadas e colocadas para que sirvam a igreja e que a igreja funcione de forma que deve funcionar. Uma estrutura, porque se assim não for, vira uma anarquia. Todo mundo manda, todo mundo fala, todo mundo se mete. Não é dessa forma. Temos uma hierarquia. Por isso Paulo diz aos santos, bispos e diáconos da igreja: a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Saudação comum do apóstolo Paulo. Nós recebemos a graça de Deus, graça para os perdões do pecado, pelo intermédio da obra sacrificial de Cristo Jesus, e por isso nós temos paz com Deus, por causa de Cristo Jesus. E aí, após essa saudação, nós temos a oração do apóstolo Paulo no verso 3.
Paulo diz a vocês, ou agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde os primeiros dias até agora. O apóstolo Paulo faz uma oração de graças, de gratidão. Paulo está feliz com esta igreja, grato a Deus pela vida desta igreja. É uma igreja que acolheu Paulo, sustentou Paulo, e toda vez que ele lembra desta igreja, o coração dele fica transbordando de alegria. Uma igreja que deu alegria ao seu pastor. É uma igreja que amou o seu pastor, a ponto de o pastor estando longe, estando preso, estando sofrendo cadeias. Pois aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 1, a partir do verso 2, irá nos confirmar que está preso. Provavelmente a tradição diz que essa prisão é a prisão romana. Alguns hoje dizem que é Cesareia, outros dizem que é Efésios. Ficaremos com a posição tradicional. Paulo está preso em Roma e mesmo naquele sofrimento, no cárcere, Paulo está alegre quando lembra desta igreja. Paulo fica regozijado, eufórico em estar escrevendo esta carta, tanto que ele repete nesses 4 capítulos mais de 16 vezes a palavra alegria. Eu fico bastante alegre, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Por quê? Porque vocês são uma igreja generosa, uma igreja que cooperou comigo. E cooperar com o apóstolo Paulo, irmãos, é cooperar com o crescimento do Evangelho. É cooperar com o crescimento, com a missão ao qual Paulo tinha de pregar a palavra de Deus até os confins da terra. Paulo era um missionário que fundou, plantou várias igrejas. Aqui nós estamos na 2ª viagem missionária de Paulo, mas ele, da sua primeira viagem, plantou a igreja aos Gálatas, foi plantando Tessalônica, plantou Coríntio, plantou Filipos. As igrejas do primeiro século, em suas maiorias, são plantadas pelo apóstolo Paulo. E essa cooperação, essa parceria, essa contribuição desta igreja com Paulo contribuiu para o crescimento do Evangelho. Somos uma igreja que precisamos, irmãos, contribuir para o crescimento do reino de Deus. Nós não nos reunimos aqui somente aos domingos para prestar nosso culto, não, nós fazemos isso, adoramos a Deus, mas temos uma missão dada pelo próprio Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho de Deus. Se nós temos as nossas vidas, as nossas labutas, os nossos momentos laborais, todos os dias, de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, outros de domingo a domingo, e não podem. Vocês têm uma maneira de contribuir com o crescimento do Evangelho: orando, contribuindo, e os que podem, indo. Essa igreja cooperava com Paulo de uma maneira extraordinária. Nós vimos aqui que Lídia foi hospitaleira, acolheu os 4 homens em sua casa: Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, porque Lucas estava presente. Como sabemos disso? Nós relatamos a vocês na quarta-feira, e gostaria de lembrá-los, aos que não estão aqui, se você abrir aí Lucas, capítulo 16, você vai ver que Lucas fala na primeira pessoa do plural, indicando que estava presente. A partir do verso 11, você vai ver: partindo de Troade, navegamos. Lucas é o autor,
está escrevendo. Ele não escreve na terceira pessoa, eles foram. Se você observar, em alguns capítulos anteriores, ele fala dessa forma, eles foram, eles chegaram, porque ele não estava presente ainda. Mas em algum momento, nessas viagens, ele se aproximou do apóstolo e começou a viajar juntamente com o apóstolo. E aqui a gente vê, partindo de Trode, navegamos diretamente para a Samotácia. E no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipe. Lucas está presente. Lucas, Timóteo, que acabara de ser retirado de sua mãe e de sua avó Loide, no capítulo 15, 14 e 15, e Silas. E 4 homens em uma casa dá um certo gasto, não dá, irmãos? A gente gasta com comida, entre outras coisas, mas essa mulher empresária sustentou para que o evangelho continuasse sendo pregado. Essa igreja reunia tempos em tempos, e ele vai relatar nesta carta ofertas, e uma das ofertas é mandado por Epafrodito para Paulo, que está preso. Esta igreja levanta uma oferta para levar. Então Paulo diz: eu sou grato a vocês, porque vocês sempre têm cooperado com o evangelho. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o princípio até agora. Até neste momento de cadeia, de prisão e de sofrimento, Deus tem sustentado esta igreja e também tem sustentado o apóstolo Paulo por meio desta igreja. Por isso, irmãos, sempre que nós recebemos alguma oferta de fora, faço questão de mandar uma mensagem para a pessoa que está ofertando, agradecendo com todo o coração e alegria, porque nós precisamos. E eu comunico a vocês para que vocês saibam que ainda existem Lídias, existem filipenses no meio do povo de Deus, que ajuda e que coopera com o crescimento do Evangelho. Nós só pudemos, de fato, crescer no ano passado e continuar crescendo esse ano, porque nós recebemos dos irmãos deste lugar e de fora bastante doações, entregas e contribuições. Teve irmão aqui que doou cimento, tijolo, areia, entre outros periféricos que foram usados para o crescimento desta obra. Glória a Deus pela vida de vocês. Houve pessoas de fora que fizeram boas, maravilhosas ofertas para esta igreja e foram todas prestadas contas e mostradas no grupo para vocês. Glória a Deus, eu fico alegre pela vida dessas pessoas que cooperam para o crescimento do Evangelho. Isso sempre acontece no meio do povo de Deus. Vocês prestarem atenção nos evangelhos, sempre houve mulheres que abençoavam a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mulheres abençoavam e aquele ministério era possível. A pregação do evangelho através do Deus, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, sustentado por mulheres. Leia o evangelho e observe. As mulheres sempre abençoavam. Marta, Maria, e entre outras Marias, porque eram muitas, sempre ajudando e abençoando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está bastante alegre na oração, sempre dando graças. Por isso, irmãos, sempre dê graças a Deus em suas orações, a pessoas que têm ajudado vocês. É uma forma de gratidão. Quando ajoelhar, quando você colocar seu joelho no chão, em seu quarto, que fechar a porta, sempre faça uma oração de gratidão a Deus por tudo que tem chegado até as mãos de vocês.
Agradeça a Deus por esse marido lindo que Deus lhe deu, que faz as contas serem pagas. Agradeça a essa mulher maravilhosa que Deus colocou em seu caminho, que lhe auxilia e faz também com que as contas e que as roupas e outras coisas sejam feitas. Tenha o coração grato a Deus por esse filho maravilhoso que tem lhe dado orgulho, tem tirado boas notas, tem suportado os seus e os meus estresses do dia a dia. Seja mais grato a Deus pelo aquilo que Deus tem lhe dado. Seja grato a Deus pelas coisas que têm chegado às suas mãos. Deus tem sido maravilhoso conosco. Sempre sou grato a Deus em minhas orações, pela vida das pessoas que Deus tem colocado em minha vida. Meus irmãos, eu sou grato a Deus pelo reino de amigos que o Evangelho tem me proporcionado. Amigos fiéis, como diz o adágio popular, pau para toda obra, que nos ajuda em momentos de dificuldade. Alguns ajudam até financeiramente, outros ajudam com oração, com o trabalho braçal, com o serviço. Seja grato a Deus em suas orações por essas pessoas. O apóstolo Paulo: eu sou grato a Deus, porque vocês têm cooperado desde o princípio e cooperam até agora. Paulo continua no verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, porque nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está dizendo: estamos todos debaixo da sua maravilhosa e poderosa graça. Sou grato a Deus por esses amigos que Deus tem colocado, que participam da mesma graça, da mesma comunhão, que servem para o progresso e o crescimento do Evangelho. Esta é a oração do apóstolo em ação de graças. Mas Paulo também continua. Em terceiro lugar, Paulo faz uma oração intercessória. Dos versos 9 aos versos 11, Paulo diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Além do apóstolo estar grato diante de Deus, ele também faz pedidos em suas orações por esta igreja. Ele pede para que aumente o amor e o conhecimento e a percepção deste lugar. Esta igreja precisa crescer em amor uns pelos outros. E amor, irmãos, é um verbo. E um verbo indica ação. Amar é justamente fazer o bem ao outro. Amar é fazer algo pela vida do outro. Às vezes, até uma repreensão é uma forma de amor. É ou não é? Você repreende seu filho porque você ama. Se ele vai pelo caminho errado e você toma uma atitude um pouco mais firme, é porque você o ama e você o quer bem. Se você proíbe certas práticas, certas coisas em sua casa, é porque você tem amor à sua família e não quer ver ela se perder em uma anarquia, em um liberalismo ou em coisas imorais e imprudentes. É por isso que, por amor, muitas das vezes a gente diz: troque a roupa. Por amor a gente diz: se ajeite, se comporte. Por amor a gente diz: ei, que gíria é essa? Que conversa é essa? É amor. Isso é amar.
Amar é justamente como o apóstolo Paulo diz, amar e perceber, ou crescer, ou discernir, ou ter conhecimento. Amar a igreja, para Paulo aqui, era os irmãos ter conhecimento e percepção. Para quê? O verso 10, ele diz, para vocês discernirem o que é melhor para a igreja, o que é melhor para vocês, o que é melhor para a sua família. Paulo está dizendo que a gente precisa crescer em amor, em conhecimento e percepção, para aprendermos a discernir o que é melhor para o nosso convívio. A gente não faz as coisas pensando na nossa glória, pensando no nosso destaque. É por isso que Paulo, essa saudação, essa oração, é uma espécie de prelúdio, de prefácio para tudo aquilo que Paulo vai tratar na carta, para tudo aquilo que ele vai expor na carta. Ele vai tratar de cada problema, o político, o pessoal, o religioso, ele vai tratar tudo, e por isso eles cresçam em amor e discernimento. Quando vocês forem fazer algo para a igreja, ou para a família de vocês, ou para o local onde vocês estão inseridos, faça pensando no que é melhor para vocês. Não sejam egoístas, pensando somente no seu umbigo, no seu nariz, em você. É preciso pensar num todo. É por isso que quando a gente casa e fazemos os votos, certamente um marido, antes de comprar qualquer coisa para ele pensa primeiro em sua família. E às vezes, pelo menos os raízes são assim, ele deixa de comprar para ele, para comprar para o próprio filho. Eu gosto de um livro do Emílio Garófalo, Sobrenaturuchitos. Ele conta histórias, um ano de histórias, e essa história ele conta a história de um cachorro, Cheetos, o nome do cachorro, um cachorro peludinho, pequeno, ao qual a filha mais nova queria bastante ter esse cachorro, e o pai não podia comprar. E o pai, certa vez, chegou, deu o cachorro em casa. Geralmente, esses animais, quando bem cuidados, vivem bastante tempo. 12 anos depois, a filha já está prestes a casar, ir embora. E, parafraseando a história, e o cachorro, o que é que tu vai fazer? Deixa aí, não sei o quê. A mãe lembrou a menina. Na época que você queria esse cachorro, seu pai comprou, parcelou até Jesus voltar, sem poder, e lhe deu. Às vezes, irmãos, é isso que o pai e a mãe faz. Não conta aos filhos. Eles pensam que caiu do céu, né? Eles pensam que chegou de paraquedas, mas por trás está o sacrifício de um pai e de uma mãe para dar. Pensando no que é melhor para a sua família, melhor para a convivência. Todas as vezes querendo livrar a criança de um trauma ao qual ele teve no passado, cresceu sem nada. Aí ele diz, quando eu começar a trabalhar, tudo que eu não tive eu vou dar aos meus filhos. É assim ou não é? Meu olho chega a encher d'água. Que é assim. É dessa forma. Pensando, discernindo o que é melhor para a família. Assim também, irmãos, é na igreja. É pensar no que é melhor para a comunidade, melhor para os irmãos, o que é melhor para o todo, e não querendo apenas satisfazer minha própria vontade e meus próprios desejos. Por isso Paulo diz, eu oro para que aumente o amor de vocês, para que vocês comecem a ter conhecimento, percepção, para discernir o que é melhor. Aí ele diz, a fim de vocês serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, cheio dos frutos ou do fruto da justiça. Esse fruto não vem de nós, é dom de Deus. O fruto da justiça é a salvação. É quando Cristo nos salva e nos declara justos. E nós estamos revestidos da justiça de Cristo.
Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, ele completa, para a glória e louvor de Deus. Sermos justos aqui se referem ao dia em que o Senhor nos justificou por amor e graça. Ao dia que Ele nos regenerou, nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Ao dia em que Ele nos converteu, nos fez voltar o caminho e entrar pelo caminho certo. O dia em que dos altos céus Deus estava irado sobre nós, vendo em nós a mancha do pecado, Ele nos vestiu com as roupas de Cristo, a ponto de Ele olhar para nós hoje e não nos condenar, mas nos amar em Cristo Jesus. Essa mesma justiça que nos santifica todos os dias, nos tira toda a poluição do pecado e nos faz cada vez mais nos parecer a imagem de Cristo impressa. Essa mesma justiça que nos fará perseverar até o fim, cheio da justiça. E essa justiça que Paulo está colocando aqui no verso 11, vai fazer contraste com a justiça da lei, que ele vai trabalhar no capítulo 3. Esse preâmbulo aqui, Paulo está colocando diante de nós tudo que vai ser tratado na carta. Inclusive, essa justiça aqui vai fazer menção à vida piedosa, à vida cruciforme, ao qual aqueles que têm sobre Deus o estômago olhem para a justiça de Cristo e vivam de acordo com ela, sendo imitadores de Deus, ou imitadores de Cristo, ou imitadores do próprio Paulo, que é imitador de Cristo. Mas em quarto lugar, irmãos, eu gostaria de voltar ao verso 6 e dizer que a fidelidade de Deus na fundação da igreja é da seguinte forma: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui temos um versículo-chave bastante conhecido e citado por pessoas, até quem não é crente cita. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Alguém começa uma construção, diz: aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Ou qualquer coisa que fazemos, dizemos: aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Mas aqui, irmãos, temos algo bastante específico. Quem começou a boa obra de salvação, a boa obra de fundação da igreja de Deus, o próprio Cristo Jesus. E nós vemos o agir de Deus, irmãos, na fundação desta igreja, quando Deus aparece, ou o próprio Cristo manda a visão para Paulo e diz: passe a Macedônia. Não era vontade de Paulo, não estava no coração de Paulo ir a Macedônia, ir a Filipos naquele momento, mas o próprio Deus começou a boa obra aparecendo para ele, diz: passe a Macedônia e ajude os gentios que lá estão. É o próprio Deus que pega Paulo e leva à beira do rio para pregar, e é o próprio Deus que abriu o coração de Lídia para receber o evangelho. É o próprio Deus, irmãos, que mostra a Paulo que a mulher estava endemoniada e outorga autoridade a Paulo para que Paulo expulse o demônio. É o próprio Deus, queridos, que levou Paulo ao cárcere, mas lá no cárcere enviou o terremoto, enviou o carcereiro e enviou a conversão de toda uma família. É o próprio Deus que começou a boa obra nesta igreja de Filipos, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o próprio Deus que começou a boa obra na IEX Cidade Verde, e vai passando o tempo, vai passando os anos, mas podem ter certeza de uma coisa: o próprio Deus irá completá-la até chegar o dia de Cristo Jesus. É o próprio Deus que começou a boa obra na minha e na sua vida. E Ele vai nos converter. Ele vai nos moer. Ele vai nos partir. Ele irá também nos dar alegria. Mas Ele irá completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Irmãos,
Estamos dando início à exposição dessa epístola aos Filipenses. E o apóstolo Paulo vos deixam saudações da parte de Cristo Jesus. Seja grato. Ore uns pelos outros. E tenham certeza que aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.